Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, nos assistindo em todos os canais disponíveis aí na internet, seja YouTube ou até mesmo no Spotify. Estamos agora iniciando mais uma trilha para vocês aí. O pessoal tem pedido aí um pouco dos princípios aí de injeção de dependência. Então a gente vai abordar um pouco esse tema aí. A gente vai falar de algumas bibliotecas comuns utilizadas desde o surgimento da gestão de dependência, né, no .NET. Então a gente tem lá tem o StructMap, Inject, Unity e agora, né, nos Netcore da vida, já vem aí embutido aí na framework a própria injeção de dependência nativa. Então a gente também vai abordar esse item, que é bastante comum. Os desenvolvedores, os chamados old school, né, eles ainda não se adaptaram ainda com essa questão da gestão de dependência, e o povo novo, aí, os nossos programadores, estão correndo atrás aí também para poder saber como que funciona, como que trabalha, como que se vira dentro de uma empresa com isso. Bom, então eu joguei no Google aqui para a gente pegar uma definição, né, da injeção de dependência, utilizando aqui o nosso maravilhoso Wikipedia, né? Ele fala que a injeção de dependência é um padrão de desenvolvimento de programas de computadores utilizado quando é necessário manter o baixo nível de acoplamento entre os diferentes módulos de um sistema. Então, a gestão de dependência surgiu justamente para poder cobrir esse gap aí, né? Então, os programas antigos, a gente, quando abre uns códigos, a gente percebe, né, que tem muito aquela questão de ficar criando instâncias de camadas, né, de repositórios, e a gente tem que fazer toda essa gestão ainda dessas instâncias. Antigamente, você tinha que fazer dispose dos objetos. Então, a gestão de dependência surgiu justamente para cobrir esse gap. E aí, quando a gente tem a dúvida também sobre a questão do baixo nível de acoplamento, então ele fala também que uma definição que é uma medida de nível, né, de interdependência entre os módulos, ou seja, são as dependências entre os códigos. Então realmente é para a gente deixar aí nossas camadas e nossos módulos cada vez mais independentes de um para o outro, né? Com isso a gente tende a ganhar muito em manutenção e outras bibliotecas que utilizam formas de criar testes e tudo mais. Um outro carinha também que vem em casamento com a injeção de dependência é a inversão de controle. A gente também tem uma definição aqui, né, do Google aí para esse cenário. Ele fala que a inversão de controle ou a inversão de controle é um princípio de design, né, de programas de computadores onde a sequência das chamadas dos métodos é invertida em relação à programação tradicional. Então, acho que uma coisa acabou acarretando no desenvolvimento da outra. Essa questão da inversão de controle fala um pouco sobre um pouco das responsabilidades de cada camada, de cada módulo, em executar determinadas ações. Então, eu fiz um exemplo aqui para vocês no Visual Studio, deixa eu mostrar aqui. É um exemplo besta, mas prático, né, para fixar um pouco mais desse conceito. É comum, principalmente nos códigos antigos, você encontrar estruturas semelhantes a essa. Então a gente tem uma classe, né? Nesse caso, ela tem um método que vende um produto, e dentro dessa venda de produto, eu faço uma chamada no repositório de cliente para criar um cliente, criando uma instância, né? E aí eu estou fazendo também aí a gravação de log, criando uma instância do log e fazendo também a gravação do log. Então a gente tem duas ocorrências aí, que pode acarretar em problemas futuros, onde a gente tem aí a gestão, né, das instâncias dentro da classe de pedido. Então imagine aí se você muda alguma coisa na classe cliente repositório, então você tem que sair alterando todas as classes que não estão relacionadas diretamente com o princípio, né, de cliente, e gera uma certa manutenção. Aí você tem que sair alterando o código. É a mesma coisa para o log também. Você está fazendo o controle da instância aqui, você fica abrindo várias instâncias em vários lugares do log. Imagina você roda aqui a venda de produto, e aí na camada, como se fosse uma layer da vida aí, ela faz um outro passo lá que é despachar o produto. E lá ele cria a instância do log de novo e faz a gravação do log. Então, com isso, a gente perde um pouco desse contato aí de separação de responsabilidade e tudo mais. É o que preza um pouco lá dos princípios do Solid também. Então, com isso, a gente segrega, né, a gente separa aí a responsabilidade de cada um dos itens. Então, o que é pertinente é a venda de produto. A venda de produto, cliente, ele vai cadastrar cliente lá na estrutura de cliente. E com isso, para fazer essa gestão
das instâncias, né? Aí é onde entra a injeção de dependência, onde eu faço apenas a injeção de qual módulo que eu quero utilizar dentro dessa classe e ele é responsável por gerenciar essas instâncias. Beleza? Bom, já falei muito e como eu falei é uma trilha, né? Vão ser divididos aí em quatro partes. A gente vai partir de utilizando algumas bibliotecas, né? Principalmente da framework 4 ponto alguma coisa, e depois a gente entra no .NET, .NET Core, né, com o .NET 6, .NET 7 da vida. Eu vou deixar no código aqui nesse exemplo. Também coloquei alguma definição aqui de alguns sites que são bem populares na internet. Então, fala que a gestão de dependência é um padrão de projeto usado, né, para evitar o alto nível de acoplamento. E a questão da inversão de controle também tem a questão desse texto, né, injeção de dependência é apenas uma forma de resolver a inversão de controle que também tem mais detalhes aí no site da DevMedia e no Medium aí no Eduardo Lanfred. Beleza? Bom, para a gente iniciar nossa brincadeira aí com injeção de dependência, a gente vai falar um pouco aí do Ninject. O Ninject é bem popular aí, antes da chegada aí do Netcore da vida, né? Era o mais utilizado, imagina em conjunto com o Unity, das bibliotecas de injeção de dependência. Então eu vou abrir o site do Ninject para vocês. É um site simples, né, uma biblioteca open source e aqui ele fala, né, sobre a cobertura, né, então ele vai até o Net Framework 4.5, eu fiz o teste em 4.7, funcionou, e as mais antigas, Silverlight 3.5 e daí vai. Então ele tem aqui as extensões, ele tem a questão de ajudar, né, a comunidade e etc. Tem também o GitHub, então o GitHub da vida ele vai te mostrar como você implementar, né, utilizando o Inject. Então ele cita aqui a questão da interface, né? Aí ele injeta no construtor da classe Samurai a, a interface iWeapon e depois eu preciso fazer o bind, né? Que eu vou dizer que esse contrato, essa interface corresponde a qual classe concreta, né? Para quando ele for injetado, ele vai saber onde que ele tem que cair. Basicamente, todos os de injeção de dependência trabalham com esse mesmo conceito. Só vai mudar a mesma particularidade de configuração e fazer essa parte aí do bind. Bom, esse é o Ninject. Vou mostrar para vocês no código agora. Então, lembrando que todo o conteúdo está disponível para vocês no GitHub. Na descrição aqui do vídeo tem o link para vocês acessarem. Na solution do tiro curto, a gente tem uma pastinha aí de injeção. Então a gente vai partir aí do primeiro projeto, é o Code Behind, tiro curto, injeção ninja. Fiz todos como sendo uma API, né, para facilitar aqui a questão do código, né, ficar uma estrutura menor para facilitar o aprendizado de vocês. E basicamente eu criei uma controller, né, uma controller basicona aqui, uma controller, herda de API controller. Eu tenho aqui a questão da interface, né, que é a assinatura dos meus métodos. Ela está sendo injetada no meu construtor, dessa forma. Então, vocês vão notar que todos os controllers seguem o mesmo padrãozinho. E aqui eu tenho um método na minha controller, um get qualquer, né, que faz aqui um acesso que seria uma outra camada, né, uma repositório, um services ou um application da vida. E ele chama o método que vai retornar aí um texto chamado injeção independência no inject. Então, a minha classe injetada, né, a gente estava na controller, aí eu fui para uma classe injetada que é para representar uma camada. Eu tenho a minha interface, né, que é onde tem a assinatura do meu método, e minha classe concreta que faz aí a implementação da minha interface. Beleza? Falando de biblioteca, eu tive que fazer é, por se tratar aí de fazer um downgrade de framework e para testar essas outras bibliotecas, acabou que ficou um pouco de sujeira aqui no meu NuGet, então eu não tive tempo aqui para separar o que realmente faz sentido para essa aplicação, mas basicamente a gente vai trabalhar com essas bibliotecas aqui do Ninject. Então a gente tem aqui a Ninject nas últimas versões, né, Web Common,
a Web Common Web Host e a Inject Web API, beleza? As demais aí foram originadas frutos aí do projeto Web API, aí eu escolhi a opção Empty lá e ele já vem com a pré-estrutura de bibliotecas. Precisamos também fazer um ajuste aqui no Global Ajax, né? Que antigamente os projetos, o config era a classe inicial era o Global Ajax, né? Então eu fiz aqui um exemplo de uma injeção manualmente, caso você esteja trabalhando com console application, né? Então eu faço aqui uma instância do standard kernel e por sua vez eu faço o carregamento aqui do meu assembly corrente e eu faço a injeção aqui da minha classe. Então eu coloco o kernel, né? E eu dou um get nessa interface, aí ele pega para mim qual que é a classe concreta dela e eu consigo executar meu método. Aqui tem uma configuração das rotas. Então aqui eu tenho a configuração para acessar a minha rota na controller cliente, no método get. E eu tive que colocar esse comando aqui também para poder forçar o retorno em JSON, porque ele está me retornando em XML. Então eu estou removendo aqui o media type, XML type do retorno. Bom, quando é feito a inclusão do NuGet na aplicação, uma daquelas bibliotecas elas criam essa classe para a gente automaticamente. Então ela vem aqui o Activator X, né? Mandando rodar aqui o Start e o Stop. Então ele faz aqui o shutdown, derruba o bootstrap do Niject e cadê o Start? Ele faz o registro dos módulos, né? No caso ele aciona esse Register Services que por sua vez ele faz aqui o depara, né? Que é onde eu falo qual é a classe concreta correspondente a essa interface. Aí o kernel vem aqui, faz toda essa parte aqui do NuGet, né? Então, conforme eu disse, isso vem já automático pela biblioteca e, por sua vez, ele faz aí a chamada ao nosso register service. Beleza? Bom, assim, grosso modo, não tem muito segredo. Esse aqui representa uma camada. Na minha controller, eu faço a injeção dessa camada dessa forma. Eu não vou precisar chegar aqui, né? No caso, e fazer classe injetada A igual a new classe injetada A. Isso aqui é um forte acoplamento. Isso aqui não se faz mais, não é uma boa prática. A gente encontra ainda, às vezes, algum caso, mas é, não é uma boa prática de desenvolvimento. E, principalmente em empresas grandes, corporativas, você não vai ver esse tipo de código. A gente roda a aplicação. Esperamos que dê certo, né? Estamos aguardando ansiosamente por isso. Por favor, Niject, não me decepcione. E bingo! Injeção de dependência com Niject. Conseguimos chegar na nossa rota, conseguimos atravessar a barreira entre as camadas utilizando a injeção de dependência para isso. Se a gente tivesse outras camadas, a gente fazia a inversão de controle, né? Que é a responsabilidade de cada uma fazer suas ações. Beleza? Bom, com isso a gente encerra aqui a trilha de Niject.